Boa tarde, Cândida. Boa tarde, Silvia. Olha, aqui em São Paulo também tá frio, Silvia, mas eu acho que, como aí no Rio Grande do Sul, acho que não. Boa tarde. Vamos entrando, gente. Obrigada, Cândida. Compartilhem a live, que é pra vocês conseguirem ter ela salva também, né? E aí depois vocês conseguem pegar todas as dicas. Hoje eu vou falar da família Anchor, ó. São 3 texturas completamente diferentes pra gente bordar e que a gente pode utilizar da melhor forma possível no nosso bordado. Boa tarde, Sandra, tudo bom? O pessoal tá entrando, vou me apresentar aqui. Meu nome é Renata Azevedo, eu tenho um Instagram de bordado chamado Sou.linha e sou artesã da Linhas Corrente, gente, ó. Aqui, a Linhas Corrente esse ano tá cheia de pessoas maravilhosas, num time incrível, para ensinar um monte de manualidade aí para vocês. Olá, Sueli, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Simone. Ai, tô amando ver vocês aqui. E aí, eu queria saber aí quem já conhece as linhas Torsal e Perlé, e se vocês sabem a diferença delas para nossa linha Moulinet, que é a mais usada no bordado livre. Em Caraguatatuba está chovendo, mas eu não estou com frio. Olha, aqui em São Paulo tá aquele dia bem cinza, sabe? Tá uma chuva vai e não vai o dia inteiro. Tá um dia bem cinza aqui, bem esquisito. Mas a gente já tá acostumada, né? Essa época do ano é isso mesmo, o que tem pra hoje. E eu vou falar também do lançamento da Anchor esse ano, que foram os bastidores de madeira, tá, gente? Esses bastidores são maravilhosos, então fica esperto. Eu vou deixar no link aqui da descrição da live um linkzinho que você vai no Bazar Horizonte e você já entra e já encontra todos esses materiais, tá? Porque a Bazar Horizonte tem todos os tipos de materiais, isso eu posso garantir pra vocês. Então, ó, começar a falar no básico, né? Quando a gente vai bordar, a gente utiliza um pedacinho de tecido, um bastidor, para eu ter esse suporte, ó. Eu deixo ele bem apertado, por isso que é bom esse bastidor aqui de tarraxa, tá, gente? Ele não tem farpa, ó. Ele não solta nem o fiapinho. É maravilhoso para a hora de trabalhar, ele é bem tranquilo, você consegue colocar ele na mãozinha assim, ó, e bordando muito tranquilamente, tá? Então, para quem tiver interesse, são 7 tamanhos diferentes, tá? Amo fazer vagonite com meadas. Eu confesso que eu não sei fazer, mas eu acho muito bonitinho, acho um trabalho muito delicado. Ó, são 7 tamanhos diferentes de bastidor que você vai encontrar, tá? Do 10 ao 26, tá bom? E eu vou virar aqui minha câmera pra gente começar a falar um pouco dessas linhas da Anchor, tá? Então, mais uma vez, segue o Instagram da Linhas Corrente, Facebook e YouTube, toda terça e quinta. Tem coisa nova lá no YouTube pra vocês, conteúdos, tudo gratuito, tá? Então, aproveita. Segue o Bazar Horizonte também aqui no Instagram e no Facebook, porque sempre tem novidade, sempre tá trazendo coisa legal aí pra vocês, tem promoções também. Então, fica de olho e me segue lá no meu Instagram, sou.linha. Vou mostrar um pouquinho aqui. Convido vocês a conhecer, ó. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é o meu Instagram, tá, gente? Então, se vocês tiverem curiosidade pra conhecer um pouco mais do meu trabalho, fique à vontade, pode ir lá. Tem uma pasta, inclusive, onde eu libero todos os riscos de lives que eu tô liberando lá pra vocês conseguirem fazer em casa, tá? Ah, obrigada, Cândida! Ó, vou virar aqui a câmera pra gente poder ver aqui. Aqui eu tô usando um Etamine, tá, gente? Ele tem uma trama um pouquinho mais aberta. Eu peguei ele é até um Etamine com a trama mais fechada, mas ele tem uma trama um pouco mais aberta do que o nosso algodão cru, tá vendo a diferença? E aqui eu vou mostrar pra vocês a diferença da nossa Perlé, da nossa Torsal
e da nossa moulinê. Eu até peguei umas cores bem próximas, que é pra gente poder trabalhar bem elas e tentar enxergar mesmo essa diferença, tá? Então, se eu colocasse as cores muito diferentes, talvez ia dar uma diferencinha aí pra vocês. Então, qual a primeira coisa que a gente vai falar? A nossa perlê, quer dizer, a nossa torsal, perdão, ela vem 22 metros, 100% algodão também, tá? E tanto ela como a perlê e a moulinê, elas são linhas duplamente mercerizadas. O que que isso quer dizer? Elas têm esse brilho, tá? Boa tarde, Elisete. Elas têm esse brilho e essa mercerização é o que mantém esse brilho nas linhas. Então, elas são de algodão, mas elas têm um brilho, assim, extraordinário, ó. Às vezes parece até seda. Boa tarde, Maria José. Então, ó, pra gente trabalhar com a nossa linha dorsal, eu vou utilizar uma agulha de costura, tá vendo? Com um olho bem maior. Então, dorsal eu já vou colocar aqui pra gente entender que é um olho maior. A nossa linha perlê, ela vem 85 metros de linha também, ela também é 100% algodão e também é duplamente mercerizado. Pra trabalhar com ela, eu já posso utilizar uma agulha com olho grande também, de costura, mas um pouco menor do que a nossa dorsal, tá? E a nossa moulinê, que é a mais fininha de todas. Sim, Maria, são muito boas. Ó, a moulinê, ela vem aqui em 6 cabos, então eu posso utilizar da maneira mais fina dela, que é unicamente um cabo, ou eu posso usar os 6 cabos de uma vez, tá? E aí, a gente vai pra outra agulha com abertura um pouco menor. Então, aqui é muito importante a gente se atentar ao tamanho das agulhas. Já bordei uma toalha com ponto reto, amo todas. Ó, pra bordar a toalha, eu super indico a nossa torsal e a nossa perlê. Elas são perfeitas para enchimento, né? Então, essas agulhas aqui, vocês podem estar encontrando tanto nesse agulheiro aqui, ó, que você também encontra na Bazar Horizonte. Ó, esse agulheiro aqui, ele é da Prim, tá? Ele é um imã e vem várias numerações de agulha aqui. Eu adoro ele, eu uso o meu. Ó, o meu é rosinha. Eu uso o meu aqui direto, porque aqui eu já venho, já cato como é que fala? A agulha que eu preciso. Oi, Janete. Então, bora aprender a bordar, Janete. Aqui eu já vou ensinar uns pontinhos aí que já dá pra você aproveitar, viu? Você pode estar tendo um agulheiro assim desse, que é um agulheiro, né? Um material mais elaborado, ele vem no imã aqui, ó. Tá vendo? Então, você pode estar adquirindo um desse, ou você pode também estar comprando as agulhas assim, ó. Nesses kits que são super... Assim, vem todas as numerações, vem quase todas as numerações, vem das 5 a 8, né? 5, 8, 6 e 7. Então, ele é bem versátil, você consegue trabalhar com todas essas linhas que eu estou mostrando, utilizando esse kit, tá? E se você gostar especificamente de uma agulha, você pode estar adquirindo o kitzinho com a sua própria agulha, da numeração que você gosta mais de trabalhar. Caso você venha a trabalhar com um tecido mais aberto, aí você pode estar usando essas agulhas aqui, que são agulhas de bordado e tapeçaria, tá? Ela é diferente da nossa agulha de costura, porque ela não tem ponta, ó. Você tá vendo? Então, ela não fura o nosso tecido, ela já entra onde já tem um buraquinho. Então, ela não vai furar o meu tecido. Diferente da nossa agulha de costura, que ela tem uma ponta e ela vai rasgar para passar, né? E caso você queira arrumar suas linhas dessa maneira aqui, como eu arrumo, com as plaquinhas, você também encontra essas plaquinhas aqui, ó. Tudo isso na Bazar Horizonte, tá, gente? Então, fica atento aí. Então, aqui a gente vai começar a trabalhar fazendo o nosso ponto cheio. E eu vou começar com a minha linha dorsal. São ótimas essas agulhas. Olha, Maria José, eu uso a minha
Eu só paro de usar quando ela quebra, e ela demora pra quebrar, hein? Então, eu gosto bastante. Eu vou começar aqui a preencher aqui esse meu coração em ponto cheio. Então, aí, cadê? Quem foi que falou que não sabia bordar? Deixa eu ver aqui. Foi a Janete. Então, Janete, vamos aprender a bordar, ó. Eu coloquei um fio da minha torsal. Minha torsal é essa daqui, tá? Ela é a linha mais grossa que eu vou ter da minha família de Anchor, tá bom? Estou usando minha agulha de costura. Eu peguei um fio bem grande até, mas você pode pegar metade do seu braço, até o seu cotovelo, mais ou menos, de tamanho. Coloca na agulha e sem mistério, ó, dá um pontinho aqui no fim, dá um nozinho aqui no finzinho. Esse ponto, Janete, é o ponto cheio, tá? Ah, boa tarde, Janete Boeira, tudo bom? Boa tarde, Andréia. Então, ó, esse é o ponto cheio. Então, a gente vai entrar aqui no cantinho do nosso coração e vai descer até a extremidade. Acho lindo bordar, mas não sei fazer. Ó, temos outra Janete aqui que não sabe bordar, então vamos lá, vamos aprender, gente. O ponto cheio é um ponto muito utilizado para preenchimento. Então, ele vai vir sempre de uma extremidade, aqui, ó, para outra. Tá vendo? Eu vou colocando ele sempre lado a lado. Essas lacuninhas aqui, ó, eu não deixo preenchida. E eu vou seguindo o meu desenho, tá? Esse desenho aqui, ó, pra quem não sabe bordar também, eu fiz ele com a canetinha, tá? Que sai com calor. Então, esse desenho a gente faz pra nos auxiliar na hora do bordado. E te ajuda muito. Você risca o seu tecido, depois você passa um ferrinho de passar ou um secador de cabelo, que ele vai sair. Então, você vai ter o desenho guia aí pra você, e você só vai com a sua linha se guiando pelo que você já desenhou, né? Ó, esse é o ponto cheio, tá vendo? Então, você só vai ligar um ponto extremamente simples. Você só vai ligar de uma extremidade à outra. Boa tarde, Edley. Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Aí também tá frio? Que aqui, por aqui tá frio. Ó, eu vou estar sempre ligando uma extremidade à outra. E para eu conseguir o preenchimento que eu quero, eu vou estar sempre seguindo o meu desenho. Só que o nosso ponto cheio, ele tem uma limitação, tá? Ele é um ponto de preenchimento, mas o ideal para ele é que você faça ele em áreas curtas. Por quê? Porque eu não prendo a linha aqui no meio, tá vendo? Então, se eu fizer ele muito longo, essa linha vai ficar molinha. Boa tarde, Márcia, São João de Boa Vista. Ai, que delícia ver vocês aí, cada um de um pedacinho do Brasil. É muito incrível. A gente vai preenchendo um mapinha mental na cabeça. Ó. Tá vendo como é simples? Aqui, ó, já terminei metade do meu coração. Então, você quer bordar uma blusa, por exemplo, fazer vários coraçãozinhos na sua blusa. É só isso aqui que você precisa fazer, ó. É muito simples. Você vai de uma extremidade para outra. E para quem não sabe bordar, quer bordar, entra no site do Bazar Horizonte, que você encontra tudo pro seu bordado. Você vai encontrar desde o tecido, ao bastidor, as linhas, a agulha, a tesoura. E tudo com um precinho muito bom, tá? E sempre tem promoção, gente, fica de olho. Não, máxima de 30 graus e mínima de 21. Nossa, aqui a mínima tá de 14. Tá bem frio. Então, ó, a gente tá fazendo aqui o nosso coraçãozinho.
Região muito quente. Ah, sul e sudeste já tá mais frio, né? E o ponto cheio, ele é bom para quem quer fazer toalhas, por exemplo, para quem quer fazer guardanapos. Por quê? Porque é um ponto que você vai ter ele igualzinho no avesso. Eu vou mostrar para vocês. A gente vai bordar aqui na frente, mas o avesso fica igual. Eu estou usando a linha dorsal da Anchor. Ó, lembrem de compartilhar essa live, porque aí vocês ficam com ela salva e já tem um monte de dica para vocês começarem a bordar aí. E a única diferença dessas linhas que eu vou mostrar hoje, você vai perceber que é a textura. Então, se você quer mais textura no seu bordado, às vezes será melhor você usar uma dorsal. Se você quer um bordado com menos textura, às vezes você pode utilizar uma moulinette. Ah, Edilê, claro, ó, essa daqui, ó, essa linha aqui, que eu tô utilizando, tá vendo? Ela é toda trançadinha assim. Boa tarde, Marlene. Ó, pra gente arrematar, eu venho aqui no meu avesso. Você percebe que eu tenho o mesmo coração que eu tenho lá na frente, ele fica aqui. Então, eu vou vir aqui atrás, ó, com a minha agulha, onde eu já bordei. Eu vou entrar aqui, eu vou dar um leve nozinho, ó. Assim. E ele vai ficar aqui, ó, discreto, tá vendo? Entro aqui de novo, pra ficar bem firme. Se você for fazer toalhas, por exemplo, que a gente lava, né? Então, o cuidado é ainda maior quando você vai passando aí pra tentar entrar. Sim, Edilê, tem brilho. É 100% algodão, mas ela tem um brilho impecável. Ó, tá vendo? Esse é o nosso ponto cheio com a nossa linha dorsal. E agora eu vou mostrar pra vocês o nosso ponto cheio com a nossa linha perlê, que é essa daqui, ó. E a gente vai ver a diferença. Exato, Junete, não foi difícil, é muito simples. Vou repetir ele aqui pra vocês, ó. Tá vendo a diferença do fio? Aqui é só mais grosso e aqui é um pouquinho mais fino. Então, a gente consegue aí trabalhar com diferentes espessuras de linha, né? Vou dar aqui o meu nozinho no finzinho, igual eu fiz no outro. E agora, a gente vai fazer o nosso coraçãozinho com a nossa linha perlê. Tá vendo como ela é bem mais fina do que a nossa linha dorsal. Aqui em Recife tá 24 graus. Ah, tá fresco até, né? Boa tarde, Janilda, tudo bom? E esse tipo de ponto, você não precisa necessariamente usar só pra coração, né? A gente consegue fazer um mundo de possibilidades com esse ponto cheio. Aqui eu peguei uma agulha sem ponta. Tô pensando em trocar. Ó, tá vendo como ela entra com um pouquinho mais de dificuldade. Já dá pra ver a diferença de textura, ó. Tá vendo que esse daqui eu tenho uma textura com um relevo bem maior do que o com a perlê. Boa tarde, Sandra. Aqui em Piedade, São Paulo, 16 graus e chuva. Ó, essas lacuninhas aqui, às vezes a gente faz, mas pode voltar, tá? Você volta, preenche e continua. Segue o baile. Às vezes você não colocou muito do ladinho uma da outra. Ah, obrigada, Maria. Fico feliz que esteja gostando.
Esse daqui é um ponto de preenchimento, tá, gente? É um ponto super simples. A única coisa que vocês vão ter que prestar mais atenção é o sentido da sua linha. Perceba que se eu tô fazendo ela aqui na vertical, indo de cima pra baixo, eu vou continuar ela de cima pra baixo até o fim. E aí, vocês vão ter essa ideia de continuidade, né, no seu preenchimento. Então, é um ponto simples, é um ponto fácil. E você consegue preencher o que você quiser. Ah, Renata, vou mudar de cor e vou preencher do lado. Como que eu faço? Você vai vir com a sua agulha, aqui, ó. Tô preenchendo daqui de fora pra juntar com aqui. E junta aqui, ó. Tá vendo? É bem simples. Deixa eu tirar aqui o que eu fiz pra mostrar pra vocês. Eu acabei dando um nó. Eu fui mostrar e acabei dando um nó. Pronto, tirei. Deixa eu pegar mais um pedacinho aqui. E aí, você faz isso e você consegue demarcar bem onde vai ficar a sua linha. Estou costurando e assistindo suas aulas, amo artes. Ai, eu queria saber costurar, hein, Maria? Vamos fazer uma troca aí de experiência. Não faz acabamento de volta. O que é acabamento DM? Volta do coração. Eu não entendi. Eu não entendi o DM, Sandra. Então, se você quiser bordar direto assim, você consegue. Se você quiser fazer um acabamento em volta, você pode fazer, Sandra, aí fica a seu critério. Aqui eu tô mais mostrando pra você a textura e pra gente conseguir ver a diferença entre as linhas. Mas se você quiser, eu vou mostrar aqui pra você. Deixa eu terminar aqui esse preenchimento. E aí, eu mostro como a gente poderia fazer um acabamento. Eu pego uma outra cor aqui de linha. E eu mostro aqui como a gente poderia estar fazendo um acabamento, tá? Deixa eu botar aqui. Ó, eu tô mostrando aqui pra vocês, mas vocês têm que deixar ela bem coladinha uma na outra, tá? Porque eu tô vendo que eu tô deixando umas lacunas aqui. Mas pra gente poder já falar da nossa moulinê, e eu vou mostrar outro ponto também, que eu queria que vocês aprendessem. Ó. Eu terminei aqui, certo? Vou vir aqui pro meu avesso. Eu vou arrematar. E eu vou tentar fazer um acabamento como a Sandra falou. Pra mostrar pra vocês. Vou pegar até um tom de rosa aqui, ó. Vou pegar esse tom de rosa aqui mais escuro. Que é pra gente conseguir ver bem a diferença. Deixa eu pegar aqui uma agulhinha. Ó, eu vou fazer um acabamento aqui em volta, em ponto atrás. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou contornar. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui do ladinho, ó. Estou fazendo lençol e retalhos. Super aula, estou adorando. Ah, obrigada, Elisete.
Ó, vim com minha agulha aqui pra frente, agora eu volto ela para trás, tá vendo? Esse aqui é o nosso ponto atrás, ó. Eu entro exatamente no mesmo furinho. Anota aí, Janete, já é mais um ponto pra você aprender, ó. Ponto atrás. Acabei puxando linha aqui de trás também. Live ao vivo tem dessas, gente. Ó, eu entro aqui e venho onde eu já entrei. E aí, quando eu for fazendo a curva, eu diminuo o tamanho do meu ponto, tá? Que é pra ele ficar bem curvadinho. Tá vendo? O ponto atrás, ele tem a própria textura dele. Que é essa texturinha aqui mais dividida, né? Parece uma costurazinha mesmo em volta do coração, ó. Não tá muito centralizado isso, né, gente? Desculpa. Ó, eu sempre volto no meu último ponto. Seria assim, Sandra, o acabamento que você tava pensando? Um acabamento em volta? Achei que ficou mais bonito. Obrigada. Às vezes a gente pode fazer sem o acabamento, muitas vezes eu faço sem o acabamento mesmo, tá, Sandra? Mas se você quiser dar um acabamento, você pode dar em ponto atrás, pode dar em ponto haste. É só fazer bem rente a área que você bordou, né? Porque você coloca ela dentro do seu quadrado. No caso aqui, dentro do seu coraçãozinho. E aí, nesse caso, faz esse acabamento depois, tá? Porque aí você cobre bem. Porque se você fizer ele antes e tentar deixar ele por fora depois, ele vai ficar meio cobertinho em algumas partes. Então, depois que você preencheu, aí você vem por fora aqui e vai preenchendo. Tá feito o nosso coraçãozinho, tá vendo? Aí, eu vou vir aqui no meu avesso. Ó, o avesso, ele fica exatamente igual à frente. Você vai ver um coração também. Você passa aqui por trás e corta o excesso. Obrigada, Elisete. Eu adoro quando vocês gostam, porque aí eu sei que eu tô fazendo um negocinho direito. Agora, a gente vai mostrar como funciona a meada moulinet, tá? Essa daqui, que eu vou usar, tá? Essa é a moulinet, e ela vem 6 cabos. E eu vou usar os 6 de uma vez, ó. Aqui, ó, são 6 cabinhos, tá vendo? Se você quiser trabalhar só com um, você trabalha. Se você quiser trabalhar com 2, você trabalha. Então, você consegue ter várias texturas com a moulinet. E aqui a gente consegue já, ó, observar uma diferença de textura entre os bordados, ó. Lembrando que aqui de cima é a nossa torsal, aqui é a nossa perlê e aqui é a nossa moulinet, tá? E conforme você for usando uma linha mais grossa ou mais fina,
você vai usar uma agulha mais grossa ou mais fina também, tá, gente? Lembrando que a agulha, ela serve para abrir caminho para sua linha. Então, você não adianta pegar uma agulha muito fina e usar um monte de linha, porque ela não vai passar no tecido, né? Então, você tem que pensar nisso de fazer isso sempre de uma forma compatível. Por isso que eu falo que esses kits com vários tamanhos de agulha é bom, porque a gente vê o tamanho ali, vai vendo o que vai caber no que a gente quer fazer. E a gente vai elaborando o nosso bordado ali. Sempre falo que bordado é textura, então, conforme você for dando textura, você vai dando vida, né? O acabamento top. Obrigada, Maria José. Ficou fofo mesmo, né? Ó, e o nosso ponto cheio, acho que vocês já estão craques, hein? Fiz ele 3 vezes. Quero ver vocês fazendo ponto cheio aí. Ó, e vocês percebem que a moulinê, ela senta um pouco melhor no tecido. Então, ela fica bem rente ao tecido. E aqui a gente vai ter uma variedade maior de textura, tanto da perlê como da torsal, elas vão ficar com um pouco mais de textura. Então, uma coisa que eu sempre falo, quer bordar uma jaqueta jeans, perlê ou torsal. Quer bordar uma toalha, mesma coisa. Eu venho aqui no meu avesso e arremato. Acho que não tá dando pra ver. Ó. E agora, a gente vai fazer um outro ponto, que é o nosso ponto haste, tá? Eu queria mostrar aqui pra vocês também. Então, vou vir lá de cima, que também é um ponto de contorno. Ó. Eu vou entrar aqui. Tá vendo? Bem melhor essa, viu? Ó, Maria José, por exemplo, para fazer uma letra, escrever uma coisa grande assim, mas eu quero ter uma letra fininha, eu gosto muito de trabalhar com uma torsal ou uma perlê, tá? Ó, aqui eu venho aqui na frente e eu vou voltar com a minha agulha aqui no meio. Tá vendo aqui, ó? Venho na frente e volto com a minha agulha aqui no meio. Esse é o nosso ponto haste, tá? Esse ponto aqui a gente utiliza muito para fazer letras, escrever nome, fazer contorno. Então, às vezes, eu quero preencher uma coisa rápida, ou eu quero fazer um contorno fino, mas não tão fino. E aí, eu não preciso usar um monte de linhas da meada, moulinê. Aí, eu uso uma torsal, eu uso uma perlê de acordo com a textura que eu gosto, né? Que eu quero aplicar o meu bordado. Tá vendo como ele fica bonitinho, ó? Ele fica bem trançadinho. E aqui, o lance do ponto haste é você segurar essa argolinha sempre pro mesmo lado. Porque essa argolinha aqui é o que vai delimitar o seu trançado. Então, se eu mudar de lado, eu vou tá mudando esse trançado pro outro lado, aí não vai ficar legal. Eu faço contorno no ponto cruz. Estou tentando aprender o ponto cruz, confesso. Ó. E agora, a gente vai arrematar. Eu vou vir aqui pro meu... Ó, eu vou deixar ele trançadinho também aqui no final, tá? Eu volto aqui por dentro, ó. Fica trançado do início ao fim. Eu venho aqui pro meu avesso. E eu vou voltar onde eu já bordei. Aí, formou uma argolinha aqui, ó. Eu vou entrar com a minha agulha. E vou formar um nozinho. Ó, a Janete já tem 3 pontos. Quero ver um bordado aí, hein? Arrasa nesse bordado.
Ó, ponto haste, ponto cheio e aqui o contorninho de ponto atrás. Compartilhe essa live, deixa ela salva, que aí vocês conseguem depois fazer com calma. Vocês me marquem lá no Instagram, marquem o Bazar Horizonte, que a gente quer ver esse trabalho, tá? E qualquer coisa também manda mensagem que a gente tira dúvida, tá? Não fica com vergonha, não. Deixa eu só colocar aqui a minha perlê na agulha. E agora a gente vai fazer o nosso ponto haste com a nossa perlê. A gente segue o mesmo, ó. Venho aqui na frente, volto aqui no meio e tiro. Venho na frente, volto aqui no meio e puxo a minha linha. É sempre assim. É repetição. Sandra, hoje não. Hoje não vou ensinar letras, não. Mas você consegue fazer as letras com esses pontos que eu ensinei, tá? Você faz o desenho da letra com a sua canetinha mágica, que sai com calor, que é essa canetinha que eu mostrei aqui, e você vem fazendo esses pontinhos aqui. Mas hoje eu não vou ensinar letras. Hoje a live é mais para vocês aprenderem a diferença das texturas das linhas, né? Para conhecer um pouco mais das linhas. E ainda de quebra aprender alguns pontinhos, né? Mas se vocês querem letras, gente, eu ensino. Já me fala aí que na próxima live a gente já pensa em fazer uma live voltada para a gente borda um nome juntos, uma palavra. E eu vou mostrando para vocês. É muito bom. Obrigada, Maria José. Ó, aqui mais uma linhazinha. E aqui essa linha está com a nossa perlê. Você percebe bem a diferença do nosso bordado, né? Aqui, ó, nossa espessura aqui, ó, tá muito mais grossinha, até faz uma sombrinha, aqui é muito menor. Boa tarde, Angélica. Pra arrematar a mesma coisa, eu vou passando aqui, ó. E uma curiosidade, a parte do avesso do meu ponto atrás é o meu ponto haste, e a parte do avesso do meu ponto haste, ele vira o meu ponto cheio. Quer dizer, o meu ponto atrás. Engraçado isso, né? Aí, agora eu vou usar aqui com vocês a moulinê, só que eu não vou usar os 6 fios como eu usei aqui pro preenchimento. Eu vou usar somente 3, tá? E como que eu faço pra tirar esses 3 fios? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui. E eu tenho aqui os 6 cabos, tá vendo? Eu vou puxar um fio por vez. Seguro o restante e puxo o meu fio. E aí, eu vou conseguir soltar a minha linha, tá? Então, assim, se você quer fazer um preenchimento, você vai preencher muito mais rápido com a torsal, que é uma linha bem mais espessa. Se você quer fazer uns detalhes bem fininho, alguma coisa assim, aí você usa uma moulinê, que é uma linha bem mais fina. Então, tudo é questão de você ver o que você quer fazer, a textura que você quer dar no seu bordado, e você vai usar a linha conforme a sua ideia. Ó, mais uma vez aqui, ó, ponto haste. Então, agora, eu acho que vocês já estão craques em ponto haste, ponto cheio
E de quebra ainda sabem fazer o ponto atrás, hein? Vamos bordar, gente. Vamos fazer bordado, que é terapêutico, é gostoso. Você pode bordar um monte de coisa legal aí. Não só pra decorar, mas também pra deixar... Pra decorar, né? Deixar uma almofada bonita, deixar uma toalha bonita pra presentear alguém. Qual o dia da próxima aula? A minha próxima aula, eu acho que é mais pro final do mês. Tenho que dar uma olhadinha aqui rapidinho na minha agenda e eu te falo. Ó, tá vendo? E quanto mais longo eu fizer o meu ponto, o trançado vai ficar longo. Se eu fizer ele mais pertinho aqui, ó, deixa eu dar. Se eu fizer ele mais pertinho aqui, ele vai ficar mais trançadinho. Tá vendo que ele já fica mais trançadinho? Só porque eu tô fazendo o meu ponto menor. Ó, vou ver aqui o dia da próxima aula. Deixa eu abrir aqui minha agenda. Dia 29, eu tenho aula às 8, tá, gente? Vocês querem aprender letras? A gente faz um nome e eu trago aqui pra vocês, ó. Vou mostrar aqui pra vocês conseguirem ver. Vou segurar assim, que aqui, ó, dá pra ver bem a diferença de espessura, ó. A nossa mouliné, a nossa perlé e a nossa torsal. Olha só a diferença. Tá vendo? A mouliné, ela vai ficar esse relevozinho. A nossa perlé vai ter esse relevo. E a nossa torsal vai ter esse relevo aqui. Perceba que a torsal, ela é toda trançada. Ó, tanto a torsal como a perlé, o trançado fica mais evidente. A nossa mouliné, apesar dela ser trançada, como ela é muito fininha, você não tem o efeito do trançado que você consegue ver nas outras duas. Ah, então a gente vai fazer letras. Então, antes de mostrar aqui, falar aqui com vocês, eu vou mostrar aqui outra coisa também. Então, lembrando, quer guardar em plaquinhas assim, ó, pra não perder, porque eu, pelo menos, eu sou a rainha de fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho que guardar em plaquinha. Então, eu uso essas plaquinhas aqui, ó. Você encontra aqui na Bazar Horizonte, tá bom? Quer um kit de agulha? Tá começando, não sabe a numeração? Pega um desses aqui que vem vários tamanhos. Ó, tá vendo? E vocês conseguem usar bastante. Ou você pode estar adquirindo também um assim, ó. Que ele já vem com imã. É uma caixinha, parece um batom. E já vem com imã, ó, gente. É bem bom. Então, na próxima aula, dia 29, eu já vejo aqui pra gente falar de letras. Então, eu já vou pensar aí num... Ou a gente faz um ABC, né? E tenta bordar uma letrinha ali com cada uma com pontos diferentes, né? Pra mostrar pra vocês que a gente não faz letra só com um único ponto. A gente pode fazer letras de vários jeitos. Umas letras mais cheinhas, com preenchimento. Umas letras mais finas, com um único fio na agulha. Então, a gente pode trabalhar de diversas formas, tá? Então, segue lá o Instagram da Linhas Corrente, o Facebook e o YouTube. Toda terça e quinta tem conteúdo pra vocês. Fica de olho aqui na Bazar Horizonte. Sempre tem promoção, tá bom? Vai ser 8 da noite, Maria José. E a live vai ficar salva também. Então, às vezes, você não conseguiu pegar a live inteira, entra no início, já compartilha, salva. E aí, depois você consegue ver ela com calma, tá bom? O bom de estar na live online é que a gente consegue tirar dúvida na hora, né? Então, assim, se vocês quiserem, por favor, eu ficaria muito feliz que vocês estivessem aqui. Se não conseguir, faz isso. Entra no início da live, compartilha pra guardar e depois você vê ela com calma, tá? Então, segue a Bazar Horizonte, sempre tem promoção, tá? Sempre tem coisa boa. Se você tá começando a bordar agora, você consegue fazer um carrinho online com todo o seu pedido, desde o tecido, a agulha, a tesoura,
tudo, vem tudo completinho. E me segue lá no Instagram, é @sou.linha, tá bom, gente? Muito obrigada. Fiquem bem aí. Quem tá com frio se aquece, que tá bem frio mesmo, tá? E a gente se vê dia 29, tá bom? Tchau!